ótima tarde para você. Está começando o Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é a Márcia Feltrin, que é médica veterinária. E a gente vai conversar tudo sobre os cuidados básicos que os proprietários de gatos e cachorros devem ter para garantir o bem-estar de seus animais de estimação. Seja muito bem-vinda, Márcia. Muito obrigada, Bruna. Muito obrigada pelo convite. Fico muito lisonjeada, assim, pela lembrança e pelo convite. Uma satisfação enorme estar aqui. E, principalmente, minha expectativa é contribuir com todos os tutores que, assim como eu, amam os pets e que eu possa contribuir com algumas orientações, algumas colocações que ajudem no dia a dia. Essa é uma conversa bem legal, Márcia. Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente da tua formação. Bom, eu sou médica veterinária há 22 anos e atuei sempre em clínica de pequenos animais. É a minha grande paixão, na verdade. E depois eu procurei algumas pós-graduações, assim, e sempre elas direcionando para cuidados com pele. Eu não sou da região, eu sou de Santa Maria, mas chegando aqui, eu fui orientada, muito bem orientada pelo professor Ubirajara Rodrigues, aqui na FURG, para realizar esse trabalho com, principalmente, pela incidência de tumores de pele relacionados com a exposição solar que temos na cidade aqui, e daí chamava atenção. Será que eles são também os mesmos que ocorrem em animais? E daí ali começou a nossa linha de pesquisa. E como é que funciona a tua atuação aqui no município do Rio Grande? Eu atuo como médica veterinária em clínica de pequenos animais, com esses cuidados básicos, né? A parte de clínica, tanto preventiva, que é uma parte que eu gosto muito, onde envolve os cuidados, vacinas, e também com a parte de terapêuticas, quando a gente tem uma patologia, né? Então, mas sempre sou uma apaixonada pela prevenção, né? Acho que tudo que a gente pode prevenir, sempre estou esclarecendo para os tutores que me procuram, assim, que é importantíssimo que a gente vá antecipando, prevenindo, antecipando as situações para que elas não se tornem uma patologia, na verdade, né? Márcia, aí tu trouxe no início aqui da nossa conversa sobre os cuidados com a pele, né? Os índices aqui no município. Conta mais um pouquinho pra gente sobre isso. Tá bem, Bruna. Sim, quando nós começamos esse levantamento de dados, se fez um comparativo de humanos, cães e gatos, e a busca de quais eram os tumores prevalentes em pele em humanos. E daí chegou à conclusão que era 3 tumores, os principais, o carcinoma e o melanoma, carcinoma escamocelular, basocelular e o melanoma. Daí nós fomos fazer esse comparativo. Em cães e gatos ocorria da mesma forma. Só em cães ocorre um diferente, que é o mastocitoma, que também tem uma alta ocorrência. E daí, nesse trabalho, se buscou quais os fatores, assim, tentar correlacionar os fatores. Idade, sexo, a localização dos tumores e, principalmente, um perfil fenotípico, que seria pessoas com pele mais clara, cabelo mais claro, olho mais claro, tem maior propensão ao desenvolvimento dessas lesões. E daí encontramos que, assim como nos humanos, conforme vai aumentando a idade, né, porque são tumores que vão cronificando ao longo da vida, nos animais também. São lesões mais crônicas e ocorria também em animais com pelagem clara e a pele clara. Então, a gente vê que a proteção de melanina lá na pele e no pelo também vai ajudar nos animais para que tenha uma maior proteção. Então,
também a gente olha que são lesões que elas vão cronificando. Então, o animal, o indivíduo, na verdade, vai se expondo repetidas vezes à radiação e, com o tempo, pode ter uma mutação e o desenvolvimento do tumor. A gente cuida muito a época do verão, né? Então, se protege um pouco mais e é muito correto que se proteja. Evitar que o animal fique no sol, que ele beba bastante água, evitar passeios na hora do sol mais quente, para não queimar coxinha. Só que se passa um protetor nos mais clarinhos, aquelas áreas sem proteção. Aí, às vezes, no inverno, a gente relaxa um pouco com isso, né? E daí tem o fator de que eles gostam do sol para se aquecer. E quando tu não tem melanina nem no pelo e nem na pele, a radiação tá ali. No verão, o infravermelho, que é o que aquece e eles saem, porque está muito calor. No inverno, só aconchega, né? E eles vão ficando mais tempo expostos e com isso ocorre muita queimadura no inverno. Então, o gatinho branco... Isso que eu ia perguntar. Então, normalmente acontece mais com os animais de pelo branco, a pelagem branca, é o mais propício. De pelagem branca. E aquelas áreas, alguns têm próximo na região mentoniana, ou o focinho com pouca pigmentação ao redor da boca, assim. Algumas áreas dentro da pelagem podem ser menos protegidas do que outras. Então, é importante que a gente olhe o animal, olhe esse indivíduo e veja quais as regiões que ele precisa de maior proteção. E além desses cuidados que tu estava passando agora, existe também algum tipo de protetor solar para animais? Existe sim, com veículos mais fluidos, onde tu pode colocar na mão e espalhar ali. E os protetores, eles também podem ser físicos, né? Então, como o surfista ali, fazer uma camadinha com protetor físico que vai barrar a radiação naquele lugar. Ou então o protetor químico, que ele vai ser absorvido ali na pele e também vai fazer essa proteção. E é mais comum, então, na pelagem mais clarinha, né? E com os outros animais de pelagem mais escura? Como é que é esse cuidado? Os de pelagem mais escura, eles não acabam não requerendo esse tipo de cuidado. Um cachorro com pelagem toda escura, uma pele mais escura, ele está protegido. A melanina consegue fazer uma proteção e evitar a entrada, não correta assim, mas a penetração da radiação ultravioleta tanto na pele. Funciona como um escudo. Então, os cães de pelagem escura e pele escura, a gente sempre vai proteger igual. A pele escura pode queimar, né? Se ele for caminhar no asfalto muito quente, esses cuidados, né? Todos eles básicos permanecem iguais. Mas quanto à pele, a proteção ali da radiação, os de pele clara e pelagem clara precisam mais cuidados. E quais são os sintomas, na verdade, né, que esses pets eles têm para ser diagnosticada essa doença? Muitas vezes o animal ele vai recorrer nos eritemas, que são aquelas vermelhidões, a pele vermelha, irritada, incomodada, precisa de um tratamento. Só que à medida que isso vai recorrendo, às vezes é o iniciador ali de um processo tumoral e a recorrência dessa agressão pode fazer com que acabe desenvolvendo. À medida que desenvolve uma lesão, ela pode ser em formato de pequenas lesõezinhas, assim,
ou protuberantes, ou então erosivas, né? Que são as diferenças. Ou então manchas escuras, que tem como melanoma, né? Que ele vai ter características, colorações diferentes numa mesma lesão, a borda assimétrica, uma borda irregular, uma simetria. Isso tudo nos indica que tem o risco de ser uma lesão tumoral. E quanto aos outros tipos, ou a formação, uma diferenciação na pele ali, ou então a erosão. Parece que a pele vai afundando, fazendo feridas, assim. Isso sempre tem que ficar bem alerta com esse tipo de... quando aparecer esse tipo de lesão. Então, os proprietários, eles conseguem identificar que há algo diferente e é a hora de levar o pet para uma Tu consulta. olha e existe uma irregularidade na pele. Uma feridinha que sangra, uma feridinha que machuca com frequência, que não cicatriza. Isso tudo é um sinalzinho de alerta para levar para uma consulta. Apareceu aquele cachorrinho rosinha, a coisa mais amada, né? Então, tu vê, de repente, tem uma pigmentação escura ali. Aquela pigmentação muda de formato, cresce com uma rapidez, tem diferenças acastanhado e mais escuro. Isso tudo são sinais de alerta. Márcia, a gente vai para um breve intervalo, mas já já a gente volta e a gente vai conversar sobre como é feito o diagnóstico dessa doença. Tá certo. Até logo! Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol, hoje com a Márcia Feltrin, que é médica veterinária. E a gente está conversando tudo sobre os cuidados básicos que os proprietários de gatos e cachorros devem ter para garantir o bem-estar de seus animais de estimação. Márcia, estamos de volta, né? E agora a gente vai seguir a nossa conversa. Estava falando de alguns tipos de câncer que os cães e os gatos podem ter, normalmente com a pelagem mais clarinha, né, Márcia? Exato. E a gente precisa saber agora como é feito o diagnóstico desses animais. O diagnóstico, primeiramente, quando a gente tem a suspeita, né, o proprietário chega e faz aquele relato. Relata, tem uma lesãozinha que não está cicatrizando, uma casquinha de ferida que sai toda hora, ou uma lesão erosiva. Ali a gente já tem esse primeiro sinal de investigação. Geralmente é feito ou a retirada total dessa lesão, se encaminha para um histopatológico, que é o exame para identificar qual tipo de célula está presente naquela lesão e ver depois qual a terapêutica a ser aplicada depois da retirada. Algumas situações, elas requerem uma biópsia pequena, a gente pode fazer uma retirada de um fragmento do tumor e depois encaminha. Depois que a gente consegue, como eu sempre comento com os tutores, colocar nome e sobrenome em quem está tratando, né? E daí a gente vai ver o comportamento biológico dessa lesão e, a partir daí, definir se é retirada total, se pode ter alguma terapêutica a ser aplicada, se responde a quimioterapia ou não. Tudo isso a gente faz depois de ter essa identificação de qual tipo celular que está presente naquele crescimento. E depois da identificação desse diagnóstico, né? Normalmente, como são feitas os tratamentos? As terapêuticas, elas são feitas, na maioria das vezes se faz dessas lesões a retirada completa ali da lesão, uma margem de segurança, então tira uma margem segura para poder, para a gente ter uma certeza de que está entregando pele com pele saudável, né? E depois dessa análise a gente vai ver
Às vezes o animal precisa somente do reparo daquela cirurgia e está tudo tranquilo. Algumas vezes a gente precisa de uma terapêutica com medicamentos anti-inflamatórios, assim, e em outras situações, se complementa isso com sessões de quimioterapia para poder saber que se teve a conclusão completa desse tratamento. Márcia, em relação aos cuidados básicos que os proprietários devem ter com os cães e os gatos, em relação à dermatologia. Olha, em relação à dermatologia, é sempre importante que nós tenhamos o animal com uma pele saudável. Como a pele sempre é a nossa primeira barreira de proteção. Quando essa primeira barreira está quebrada, aí estão mais suscetíveis às dermatites, a lesões, a todas essas respostas que não são as esperadas. Então, o ideal são os banhos regulares, uma alimentação saudável vai refletir numa pele saudável. Então, que esse animal tenha uma alimentação boa, identificar se esse animal não tem alguma alergia, alguma resposta alérgica a algum alimento, isso também é bem importante. Então, aquela coisa do petisquinho, que ele faz a carinha bonita e acaba ganhando, às vezes não é interessante, né? Inserir outros componentes que não os escolhidos numa composição de ração. Isso é bem importante. Depois disso, a alimentação, né, que vai estruturar essa pele. Os banhos regulares é importante. Sazonalmente muda a temperatura, mas não deve mudar essa frequência dos banhos. Isso é importante a gente detalhar sobre os banhos, né? Sobre os produtos que devem ser utilizados, de quanto em quanto tempo. Traz esses detalhes pra gente. Tá bem. O ideal, assim, para que a gente tenha uma pele saudável, no mínimo, é a cada 15 dias. Com produtos neutros para um animal saudável. Alguns animais que têm algumas intolerâncias ou que podem desencadear dermatites alimentares e se reflete na pele, esses animais já devem ser tratados com produtos mais específicos para isso, para que a gente nunca tenha uma crise agravada, porque uma vez que aquela pele está irritada, desequilibrou, ela quebrou a primeira barreira de defesa. E daí qualquer micro-organismo ambiental pode chegar na pele e acabar desenvolvendo uma bactéria, pode se estabelecer ali, um fungo pode se estabelecer ali e a gente compromete pele e pelo, né? Então, isso tudo, quando se quebra as primeiras proteções, a gente dá chance um agente, um micro-organismo está ali no ambiente, não seria um problema, ele pode acabar se estabelecendo e causando um problema na pele. Em relação à alimentação, Márcia, quais são os tipos de rações que existem no mercado, né? Sim. Quais são as mais indicadas? Quanto às rações, assim, as rações, no geral, elas têm uma boa composição, rações de boa qualidade e com faixas etárias bem definidas, assim. É uma ração de filhote, uma ração, um adulto, né, o que ele precisa comer, e ali ela já é bem suplementada. As rações hoje em dia já têm uma composição bastante rica, e uma dos suplementos, assim, que é bem importante para que a gente consiga manter uma pele boa é a suplementação com ômega 3. Então, a partir da vida adulta ali, e depois a gente vai ter rações já para
para animais geriátricos. A composição da ração, uma ração completa, garante uma boa alimentação e um resultado bom de pele. Animais que são que têm alguma intolerância ou animais atópicos, como se classifica, aquele que tem alergias inespecíficas, assim. Hoje nós temos rações hipoalergênicas que são específicas para o consumo desses animais, assim, e elas garantem proteínas com pouca reação na pele, com uma digestibilidade boa, para que o animal consiga tolerar esse tipo de proteína e não ter esse processo desencadeado. Márcia, em relação ao cálculo ideal para dar a ração para o animal, porque normalmente pode acontecer de encher o potinho, mas não é aquilo, como é que funciona? Foi ótimo tu colocar a questão do encher o potinho, né? Que é um comentário que eu sempre faço em consultório, assim, que é uma coisa que não deve ocorrer nunca. A gente faz a medida, o cálculo do peso do animal, o quanto que ele deve ingerir. E eu tenho uma analogia um pouco, é bem analogia mesmo. Eu sempre comento com os tutores, o estômago não é maior do que a cabeça. Então, não dá para colocar aquele pratão, porque ele vai ali, alguns vão comer tudo e vai ficar ruim depois. Outros, eles vão comer aos pouquinhos. E daí tu tem aquele prato de ração ali, e o animal tem a umidade da boca, saliva, sujidade às vezes na boca, ele vai lá, come um pouquinho e umedece aquela ração. Alguns comem tudo na hora, alguns vão dar uma descansada, voltam e comem de novo. Dias quentes, épocas de calor, alimento, umidade e calor, quando ele volta para comer, a gente pode ter já um alimento em decomposição, né? O início de uma decomposição, ele vai comer e a gente tem risco de ter uma gastroenterite. E é uma coisa bem aguda. O inverno não tem problema? Tem problema, porque além da ração, ela também é higroscópica. Ela vai pegando a umidade do ambiente, a umidade da boca do animal, e ali a gente pode ter o desenvolvimento de fungos. Os fungos que se desenvolvem ali na ração, eles não vão ter um risco, não a doença aguda, é o acúmulo. Esse animal come assim a vida toda. E algumas vezes até o final ali do pratinho, a gente já tem uma ração que tá úmida, está se desfazendo, não é nem mais palatável. E ele vai comendo a vida toda. Isso vai se refletir lá no final da vida com doenças crônicas, na maioria das vezes hepáticas. Então, esses cuidados com 3 refeições ao dia, não comeu, tira do prato, água sempre à disposição, isso é muito importante. Isso é muito interessante mesmo a gente trazer, porque nem sempre todo mundo sabe que pode causar algo lá na frente, né? Sim. E quais são essas doenças crônicas mais comuns? As doenças hepáticas, como cirrose hepática, né? É uma das principais doenças relacionadas à ingestão de fungos, bolores e fungos ao longo da vida. Uma das mais drásticas, assim, mas é uma das principais que acaba ocorrendo em função disso. Márcia, eu quero te agradecer, porque a gente está chegando ao fim do programa já. Muito obrigada pela tua presença aqui e por esclarecer tantas dúvidas. Eu que agradeço a oportunidade, assim, o convite para conversarmos sobre o que eu adoro, né? Então, fiquei muito feliz mesmo e muito obrigada. Obrigada pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.